Agora o assunto é a defasagem dos preços dos combustíveis aqui no Brasil em relação ao mercado internacional. Dados da consultoria StoneX mostram que o preço do diesel está 51% abaixo do negociado no exterior e o da gasolina 35%. Isso por causa da disparada da cotação do petróleo, que chegou a atingir $139 o barril na manhã de ontem. O governo manifestou interesse em evitar que a Petrobras repasse totalmente a alta do petróleo para os preços dos combustíveis aqui no Brasil e estuda estabelecer um congelamento temporário dos preços da estatal. A gente vai ampliar esse assunto com o nosso comentarista aqui, Miguel Daoud, que já aparece aqui na tela. Daoud, qual é o impacto disso nas contas públicas? Qual que é a implicação? Queria que você falasse para a gente sobre isso. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Priscila. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Que situação difícil, hein, Priscila? Tem dois aspectos, né? Há uma defasagem de 50% no preço do diesel, né? Se tiver que a Petrobras continuar praticando a política que vinha sendo feita, vai ter que aumentar em 50% o diesel e a gasolina em 35%. Isso com os preços do petróleo até ontem. Nós já estamos vendo hoje, agora, nesse momento, estava olhando aqui, Priscila, o preço do petróleo já subindo quase 10% novamente, em função de que daqui a pouco o Biden deve anunciar a proibição de compra de petróleo da Rússia pelas empresas americanas. Então, isso, evidentemente, que o petróleo vai chegar aí na casa dos 140, 150, se isso se confirmar ainda hoje. Então, essa defasagem, na realidade, ela pode ser muito maior. Bom, se o governo subsidia essa diferença, quem vai pagar é o Tesouro. Aí, isso estaria no teto de gasto. No teto de gasto, o governo colocaria aí em dúvidas exatamente o que o mercado sempre se preocupou. Se a Petrobras assumir esse risco de não corrigir, que já vem só assumindo, viu, Priscila? Ela já, aí há quase 50 dias que não corrige os preços. Aí a Petrobras volta àquela tese de que a Petrobras está sendo manipulada pelo governo politicamente e isso pode, então, arruinar as finanças da Petrobras. É uma situação muito difícil, né? E essa preocupação não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro. O próprio presidente dos Estados Unidos, o Biden, Priscila, ele mandou uma equipe, né, lá para a Venezuela para tentar comprar petróleo da Venezuela, está tentando comprar petróleo do Irã, quer dizer, vai levantar esses embargos, porque eles não querem mais comprar petróleo da Rússia, dado a atrocidade que Putin vem fazendo. Hoje já se fala muito numa terceira guerra. Quanto mais isso fica evidente, as expectativas elas virão para o presente. No caso da agricultura brasileira, a gente está aí enfrentando uma alta muito forte dos custos de produção. Os produtores hoje, para esta safra 21-22, a situação está praticamente definida, sem grandes problemas. Agora, o que nós temos que olhar é o encarecimento da ração, né, do milho, da soja, que vai impactar na alimentação do brasileiro via proteína animal. Aí nós teríamos o frango, o suíno, e tudo isso gera, né, um impacto inflacionário, alta de juros, a economia não cresce, e nós estamos aí diante de um cenário muito complicado, né, muito complicado, caso essa guerra não se encerre. Então, as consequências hoje da guerra, da invasão da Rússia na Ucrânia, já começam a se espalhar para o mundo todo. Então, Priscila, eu diria o seguinte: o Brasil vive um momento muito difícil, né? As pessoas estão aí, tem alguns felizes, né? Dizem, mas está entrando dólar no Brasil, a real está se valorizando. Cuidado com esse pensamento. Isso já ocorreu lá atrás. Esses especuladores, ele vem em busca dessa taxa de juros real de 7,5%, e a qualquer sinal eles vão embora, levam o dinheiro deles, levam a nossa reserva. Então, não comemora muito, não. Hoje a gente tem que olhar muito bem essa situação mundial.
E a preocupação é exatamente a queda da renda, o emprego Certo. poderia melhorar, não vai melhorar. Enfim, Priscila, é uma situação muito difícil. E o produtor rural, se vou encerrar, qual é a situação do produtor rural? O produtor rural precisa montar as suas estratégias, precisa discutir muito o que vai acontecer, o que fazer, de que forma fazer, porque alimento vai continuar sendo consumido, porque os países estão comprando para estocar. Agora, o que nós não podemos é vender, né, com um custo muito alto. Então, tem que se organizar todo o sistema de produção, planejamento, e isso é muito importante. E o nosso papel aqui no Canal Rural é diariamente estar falando com você, meu amigo produtor, essa realidade, e há mecanismos para que você possa se proteger desse cenário que a gente tem pela frente. Priscila, petróleo a 140, ninguém podia imaginar. Não, todos nós somos afetados, né? Vira um efeito em cadeia. Obrigada, viu, Daúde, pela sua participação hoje. Te vejo amanhã. Obrigado, Priscila. Um abraço a você, um abraço a todos.